Discordâncias, onde as opiniões se cruzam, se confrontam e fazem pensar. Com Alferes Pereira, Délio Carquejo e Filipe Dias, todas as quintas-feiras, às 19 horas, na sintonia Discordâncias, o debate que dá que pensar. Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Discordâncias, o debate que dá que pensar da Rádio Sintonia. Depois do rescaldo das autárquicas na edição de estreia, importa olhar para os desafios de Santa Maria da Feira neste novo ciclo político. E são muitos, desde a saúde, passando pela habitação, educação, ação social, áreas como mobilidade, ambiente, desenvolvimento económico e emprego, desporto ou cultura serão também estruturais para o crescimento do município nos próximos 4 anos. Muitos temas para debater e discordar na antena da Sintonia com os nossos comentadores residentes Filipe Dias, Alferes Pereira e Délio Carquejo. Bem-vindos para mais um Discordâncias. Olá, boa tarde. Muito bem, bem-vindos. Na proposta do programa de hoje vamos olhar pelouro a pelouro e por isso podemos começar mesmo pelo pelouro do Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, Amadeu Albergaria. Continua com as obras municipais. Filipe, podemos começar por ti hoje. Quais são os grandes desafios para o Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira? Ora bem, boa tarde Filipe, boa tarde ao Délio e ao Alferes e boa tarde aos nossos ouvintes. O Presidente Amadeu Albergaria tem então ao seu encargo, só dar uma nota primordial, que é, não existe ainda a definição oficial dos pelouros, portanto isto é um pouco daquilo Estamos que a trabalhar com a informação que se vai ouvindo, portanto podemos recorrer aqui a nota que há um pelouro ou outro que pode ser atribuído de forma com nomes diferentes, mas as áreas de intervenção, daquilo também que fui apurando um pouco ao longo desta semana para parar o programa, não fugiram daqui. As obras públicas e o desenvolvimento económico vão estar na alçada do Presidente Amadeu Albergaria e aqui, naquilo que são as grandes ações, o Amadeu, o Presidente, já falou sobre isso amplamente durante a sua campanha, que é um mandato em que a obra está no centro da ação daquilo que é o plano para este mandato 2025-2029. São cerca de 120 milhões de euros neste momento em obra que estão projetados para este mandato, ou já neste momento, para este ano. Dando nota que, pela lei também daquilo que é a contratação pública, há agora uma cativação feita à partida, portanto, a partir da obra que é adjudicada não se pode mexer nesse dinheiro, o que à partida dá nota logo daquilo que é a saúde financeira que o município tem, e esta é uma das notas que queria deixar. Portanto, há muita obra para se fazer, não apenas no pelouro do Amadeu Albergaria, como também nos restantes pelouros. Sim, exatamente. Sim. Portanto, acho que um desafio, vou começar talvez pelos desafios, e vai estar aqui um bocadinho ligado àquilo que eu digo, que é um dos grandes desafios que existe hoje em dia àquilo que é a obra pública, está presa pela burocratização que existe, podemos dizer se é excessivo ou não, naquilo que é um lançamento de uma obra e naquilo que é a execução de uma obra pública, e ao mesmo tempo há um fator que não podemos esquecer, que é a Câmara Municipal pode até fazer tudo bem e faz muitas vezes, 95 ou 99% das vezes, as coisas bem feitas. Estás com uma boa estatística, Filipe. Aqui estou a falar a nível da ação técnica. Deixa eu falar. Estou a falar aqui a nível da ação técnica, mas há um pormenor. Vocês já vão ter tempo para discordar, também podem ir interrompendo. É só para atacar um bocadinho. Não, mas eu daria 110%. Tenho todo gosto em discordar de vocês, mas aqui há um ponto que acho que é fundamental dizer. Não é atribuir a culpa a outras pessoas, mas quando uma obra é adjudicada, muitas vezes os próprios empreiteiros, os executores da obra, têm prazos legais para a execução da obra, têm prazos legais para depois prorrogar a obra, e isso acho que vai ser um dos desafios no pelouro do Dr. Amadeu Albergaria, que é até que ponto é que a obra que está adjudicada para ser executada vai ser feita com a celeridade que nós chamamos uma expressão muito castiça na política, que é o tempo das pessoas nem sempre é igual ao tempo da política. Porquê? Porque politicamente as coisas são bem feitas, só que depois, e o tempo dos empreiteiros ainda é outro, esqueci-me dessa parte, ou seja, há uma série de prazos legais que podem servir de baliza, que as pessoas que têm as obras à porta, ou que estão à espera de um serviço, ou que estão à espera de uma obra, e já podemos ir a seguir aos eixos principais que estão lançados, este acho que é um grande desafio que a Amadeu Albergaria tem ao longo destes 4 anos. Muito bem, mas concluías a ideia para podermos fazer rondas mais rápidas. A obra que está pensada, projetada
e em concurso público e adjudicada, terá a celeridade por parte dos empreiteiros ou por parte das pessoas que ganharam esses concursos para a obra ser realmente realizada. Acho que é um grande desafio, porque nós vamos julgar o trabalho da mão de obra por aquilo que faz, mas muitas vezes esquecemos que temos que julgar também por aquilo que preparou para as coisas se fazerem. E aí não, acho que temos que dar esse mérito tanto à mão de obra como à sua equipa pelo trabalho que fazem. É verdade, fazem coisas de vez em quando que podem não correr tão bem, mas a maioria das vezes fazem as coisas bem feitas. Muito bem. Alferes, desafios, não sei se queres também dar aqui alguma réplica ao que o Filipe já disse, mas para fazermos assim rondas mais rápidas também. Sim, para vocês poderem ir rebatendo. Já a palavra dele, depois voltamos. 120 milhões de obra não projetada, de obra pensada. É um bocadinho diferente. A obra pensada, ainda não há projetos sequer, não há projetos, a obra não está projetada. Pensada. Assim, nos corredores da Câmara, vamos fazer ali um viaduto. Está pensado. Daí depois é preciso ver os terrenos. Quem é que são os terrenos? É preciso adquirir os terrenos. Às vezes é preciso a expropriação. Demora tempo. Concordamos que a legislação pública atrofia, por vezes, as autarquias, até o próprio Governo Central. É preciso proteções também para as pessoas, para as empresas, como é óbvio, mas por vezes essa legislação atrofia o bom andamento das obras públicas e, portanto, faz demorar tempo, precisamente porque uma coisa é pensar, outra coisa é projetar, outra coisa já é ter projetos, já ter coisas todas definidas, lançar concurso público, não vai à primeira. Vejam o tempo que demorou o posto de médico Milheiros. Por exemplo, vejam o tempo, os anos e anos e anos que andamos com aquilo. Felizmente está feito. Podem dizer, grande obra. E bem feito. E foi bem feito, ainda não chove lá dentro. Tem uma particularidade das obras públicas, ao fim de um ano ainda não chove lá dentro, que é coisa que também não acontece. Isso é nacional, não é só cá na feira, é nacional, mas não chove lá dentro, é sempre uma coisa positiva. Mas, independentemente disso, está lá uma obra de categoria, mas demorou 15 anos para aí arrancar. Pronto, e depois, com um concurso que arrancou e não arrancou, temos que fazer segundo concurso e não sei o que mais, demorámos mais meia dúzia de anos, provavelmente. Portanto, as coisas demoram o seu tempo. Obra pensada, 120 milhões. Se ela for feita em 2 ou 3 mandatos, 2 mandatos, vão lá, genial. Se vierem 3 mandatos, é bom. Vamos ver se conseguimos concretizar. Até porque o túnel da Cruz, Sim. que não é a responsabilidade da Câmara, mas a Câmara envolveu-se, não arranca. O projeto ainda não está feito. Não há ninguém para fazer o projeto, pelos vistos. Trocando por miúdos, acho que é esta a questão. O centro de caminhonagem continua por fazer. O que era mais urgente que a hora da feira não foi feito. Foi feito o Dolorosa Barra Fiens, que é bom, é interessante, mas... Centro de Transportes. Como quiser chamar. E depois há grandes obras, e depois daqui já passo para o Délio, porque estas obras, de facto, não são da responsabilidade da Câmara Municipal, Sim. mas tem que haver aqui uma pressão forte e uma presença política em Lisboa para obras como, por exemplo, a linha do Voga, que é fundamental, para o próprio metro. Por que não? Começasse a pensar a sério nisso e começar a pensar que o metro pode chegar cá. Chegou a Vila do Conde, à Póvoa, pode chegar aqui. Não sei se me permites uma pequena reflexão nesse ponto. Eu concordo como cidadão feirense que trazer o metro a Santa Maria da Feira é uma obra que poderá ser estruturante e que poderá ser pensada naquilo que é a mobilidade de Santa Maria da Feira e com o área metropolitana do Porto. Agora, quando falamos daquilo que são os desafios para a Amadeu Albergaria e para o seu executivo, eu falo porque quando falamos da Junta de Freguesia também temos que perceber aquilo que é, por exemplo, a obrigação e a responsabilidade da Junta de Freguesia e a área de influência da Junta de Freguesia, que é junto da Câmara Municipal. Se falas de uma Junta de Freguesia, só quase falas de limpar baletas, porque as Juntas de Freguesia não têm muito mais competências. Deixa-me só terminar o meu raciocínio, desculpa, só para tentar não... Ou seja, o objetivo de uma albergaria poderá ser trazer até o metro até Santa Maria da Feira. Agora, na área da ação, quando falamos dos desafios para estes 4 anos, será fazer pressão, acredito que sim, fazer pressão para termos as obras no Tribunal. Agora, não está na área da ação direta daquilo que é o papel Mas eu comecei a dizer isso, não são obras da Câmara Municipal, são obras da pressão política. O Tribunal, outro caso também que temos que resolver, porque não podemos continuar aqui nesta questão, o Tribunal tem condições, não tem, o local é adequado, não é? Temos que resolver isso. Há mais uma série de obras, talvez não tão importantes, mas estas são de facto obras importantes para o Conselho, em que a capacidade política, e aqui é nitidamente capacidade política do nosso Presidente da Câmara, vai ser determinante. Claro, Délio. Bom, eu começaria aqui com alguns pontos, até para quem nos está a ouvir. Boa tarde a todos. Boa tarde. Antes de mais. A primeira questão é dizer que nós ainda não temos a certeza plena dos pelouros, da definição dos pelouros. Inclusive, eu penso que até para a próxima reunião de Câmara ainda não está bem definido, ou pelo menos não tenho conhecimento que vá à próxima reunião de Câmara. Simplesmente se adiantou isto na primeira reunião deste Executivo. E estamos a trabalhar com base nessa informação. O Presidente avançou que havia especificamente 2 pelouros, 2 novos variadores, e explicitou muito bem o que aqui iria ser.
neste pressuposto, e partindo do princípio daquilo que o Filipe disse relativamente ao nosso Presidente, ele terá o pelouro das obras públicas e provavelmente também manterá a questão da competitividade, o pelouro do desenvolvimento económico. E, portanto, há aqui uma segunda noção que eu quero trazer aqui à antena, que é os próximos 4 anos definirão se nós temos um conselho que é estável ou se temos um conselho que é efetivamente competitivo. E lembro isso porque nós temos um projeto que está em andamento, segundo parece, ou aquilo que é dado a conhecer, que tem a ver com a Lufthansa Technics, que será um projeto de monta, mas eu lembro também aqui que no passado nós já tivemos a Amy Kitchens, por exemplo, e que nunca chegou a sair do papel. Mas neste momento já tem 20 trabalhadores. Era isso que eu ia dizer. Neste momento nós já temos algumas evidências de que de facto este grande empreendimento vem para Santa Maria da Feira e o ano, o kick-off já foi dado, agora o ano de 2026 e 2027, serão ou seja, decisivos. Durante este mandato serão anos decisivos para a concretização deste projeto, porque aí nós veremos de facto o impacto que pode ter na competitividade do nosso Conselho e aqui, de facto, o papel da Amadeu Albergaria como Presidente e com este pelouro também se vai jogar a este nível. Depois, há outras obras, como as obras no Castelo, também, que já se iniciaram e que provavelmente terão a sua continuidade. Temos a questão do Tribunal que, em princípio, estará desbloqueada a situação e que, efetivamente, será uma obra também que este Executivo, neste mandato, concretizará. E depois temos também uma outra, que é o Centro Escolar da Feira. Sim. Também, que também é uma obra que foi anunciada e que parece que agora sim haverá possivelmente concorrentes para ficarem com esta obra. E depois eu acho que há aqui bastantes obras ao nível da mobilidade urbana e da reabilitação dos próprios espaços urbanos que tocam um bocadinho naquilo que o Alferes também aqui falou e que tem a ver com algo que depois mais para a frente até irei falar, mas que tem a ver com as condições, com a dignidade humana daquelas pessoas que querem usar os transportes públicos no nosso concelho e que não lhes apresentamos ou não lhes damos a montante dignidade para que possam aderir a esta forma de transportes. Muitas vezes recorrendo ao particular, porque estarmos à chuva a apanhar com a água que vem dos automobilistas, à espera de um autocarro que muitas das vezes não cumpre o seu horário, ou que é um autocarro que não tem as condições dignas para servir o nosso concelho. Aqui entramos numa outra lógica, que agora está na dependência dos transportes metropolitanos do Porto, mas que a mim me preocupa de sobremaneira, foi algo que nós andamos sempre a batalhar, que quando esta questão da Unir entrasse em Santa Maria da Feira, nós tivéssemos, de facto, uma frota que dignificasse este concurso de milhões, que eu próprio não consigo expressar aqui qual foi o valor de tão grande que ele foi em termos da apresentação. E, portanto, acho que há aqui uma série, para além do Tribunal, que também o Alferes referiu, há, portanto, aqui uma série de trabalho que o Presidente de Câmara vai ter e que aqui não vou discordar do Alferes. O programa tem esta lógica da discordância, mas por outro lado também tem a concordância. Claro. E concordo quando ele diz que se de facto, dentro daquilo que eu falei, desenvolvimento económico com a questão da Lufthansa Technics, com a questão das obras do Castelo, com a questão do centro escolar, com a questão do melhoramento daquilo que são as nossas paragens, por exemplo, dos autocarros, para já, ao nível de Santa Maria da Feira, da sede do Conselho, eu penso que já me daria por satisfeito para estes 4 anos. Não me dou satisfeito se depois isto for alargado, como o Alferes estava a dizer, a 8 ou a 12 anos. Aí as exigências são muito maiores e a concretização tem que ir muito para além. Só uma nota final, que também é muito importante, porque todos os dias também lido com isso, e também corroborar aqui aquilo que o Filipe disse, que é a contratação pública, de facto, é muito difícil. Sim. E mesmo com a questão... Acho que é ser castrador. Atenção que é importante haver controlo, limites e fiscalização. Mas há formas de fiscalização a posteriori. Mas há muita coisa que fica por fazer pela burocracia que existe. A única questão, e também para quem nos está a ouvir perceber, na contratação pública, por exemplo, neste grande projeto que foi o PRR, que está prestes a terminar e que já está prestes a terminar e que foi de facto um dantesco projeto, a única coisa que eu vi que foi facilitada, e já muito tarde, foi a questão do visto do Tribunal de Contas. Sim.
que não era uma situação a montante, só a jusante é que é que entra o Tribunal de Contas para a verificação da obra. E isso facilitou um dos capítulos daquilo que é a contratação pública, mas concordo perfeitamente que o grande desafio é organizar, fazer projetos, lançá-los e depois ter empreiteiros que de facto os executem. Exato. Só uma nota muito rápida. Claro. Só uma nota muito rápida, desculpa. Falámos da Lufthansa, é obviamente um projeto fantástico e um projeto muito importante para o Conselho da Feira, é a minha área de trabalho diário, portanto estou à vontade para falar nessa matéria, mas não nos podemos esquecer que temos mais de 16 mil empresas em Santa Maria da Feira. Isto às vezes proteger alguém que vem de fora e de facto notou-se aqui uma certa proteção da empresa, que eu até concordo, porque essa empresa e esse investimento vai de alguma forma dinamizar e vai trazer mais investimentos de pequenas e microempresas e de alguma forma mexe com a nossa economia, e obviamente que sim, mas e isso ainda bem que ganhamos esse projeto e é muito importante para a nossa economia a todos os níveis, mas relembro sempre que temos mais de 16 mil empresas em Santa Maria da Feira. E fica aqui esta nota. Vamos a uma segunda... E dizer outra coisa. Há uma coisa que nós aqui não falamos, porque nós começamos por dizer que ao detalhar pelouro por pelouro, se calhar um programa por si só não chega. Não chega, não. Porque nós estamos naquele que é já estamos com quase 20 fundamentais. Minutos. E estamos a esquecer que é esta área do desenvolvimento não é? E da obra pública. E quando estamos a falar de obra pública também, genericamente, não podemos esquecer o investimento na habitação. Sim. E esse, efetivamente... Isso eu já lá vou, porque nós quem tem a habitação é o do vereador Vitor Marques. Pois, é a articulação que tem que haver entre os vários vereadores. Eu queria só... Vamos para réplicas agora mais curtas. Sim, é só dizer aqui 2 ou 3 pontos. O primeiro ponto é que os 120 milhões referem-se a obras em execução, adjudicadas ou em concurso, e por isso eu comecei o preâmbulo dizendo daquilo que é a lei da contratação pública. Ou seja, neste momento, Santa Maria da Feira, para ter as obras em concurso que tem adjudicadas em execução, tem que ter essa saúde financeira. Portanto são 120 milhões, não apenas daquelas que é preciso comprar ainda ao terreno, que o pavilhão ou a ICF, portanto, isso é um ponto que gostaria de deixar. Relativamente às obras estruturantes, é que eu concordo aqui com o Rodal disse e falamos também um pouco, ou seja, nós depois que no programa apenas para pegar nas obras do Tribunal, nas obras até aqui na ampliação do hospital, o novo centro da OSF, para aqui de cuidados primários de Santa Maria da Feira, no centro escolar de Santa Maria da Feira também. Portanto, há uma série de obras e depois quando falamos de obras públicas temos muita tendência a lembrar-nos destas obras mais enigmáticas e emblemáticas, que muitas delas estão presas até aqui no centro, no Conselho de Santa Maria da Feira. Mas o Conselho tem 31 freguesias. Tem 31 e obrigado, Alfés, que eu ia pegar exatamente nisso. É preciso não esquecer que Santa Maria da Feira tem 31 freguesias. Pode ter 28 freguesias neste momento, mas continua a ter 31 unidades territoriais e sensibilidades territoriais. Mas estás a tocar num ponto que é muito importante. Eu acho que mais importante do que fazer e falarmos em milhões é termos um projeto a longo prazo para aquilo que queremos em Santa Maria da Feira. Porque o Alferes tocou aqui num aspecto que continua a ser um aspecto fraturante no nosso Conselho e que tem a ver com a decisão que foi tomada de nós fazermos um centro transportador de transportes em Fiens Lourosa e não se ter começado por Santa Maria da Feira. Claro. O impacto que isto tem. E que nós sabemos perfeitamente que temos um centro coordenador que não está a servir os seus intentos, está com grande dificuldade, por causa da questão dos operadores. Sim. E quando Santa Maria da Feira necessitava de forma crítica. Isto para dizer o quê? Foi um exemplo. Eu percebo que tenha que haver investimento em todas as freguesias, mas temos que dignificar também com obras estruturantes a sede do Conselho. Completamente, só que nós temos que perceber que são 31 freguesias, era isso que eu estava a dizer, ou seja, o tempo, o dia só tem 24 horas, a semana só tem 7 dias, e desses 7 é importante ter esta noção, o tempo, eu vou dar o exemplo desta semana, muita obra que tivesse pensada e executada, ou que as pessoas estivessem planeadas para fazer a obra, com o temporal que esteve, nós perdemos 3, 4 dias de obra. Estamos a falar em obra, não estou a especificar em nenhuma. Sim. Portanto, é importante nós termos esta noção que, quando falamos do pelouro da obra, não estamos a falar das obras centrais apenas na sede do Conselho. E o Amadeu Albergaria e a sua equipa preocupam-se com as 31 freguesias. Nós vemos a Amadeu Albergaria em todas as freguesias, nas 31. Vemos a sua equipa nas 31 freguesias, porque há obras estruturantes, e óbvio que aqui muitas vezes cruza com outros pelouros. Vamos ao desporto, falamos de pavilhões, vamos à saúde, falamos das OSFs, vamos à
habitação, falámos das habitações da coisa civil, dos empreendimentos sociais que estão a ser remodelados e têm mais 2 fases, mas já lá iremos. Falámos de cultura, falamos de obra imaterial. Portanto, há uma série de questões e a Amadeu Albergaria tem essa responsabilidade, como Presidente de Câmara, também de acompanhar. Mas falando na obra pública... 360, por isso é Presidente. Rapidamente, Exatamente. Filipe. Falamos de obra pública, mas não podia deixar também esta nota. Ele tem ao seu encargo um dos pontos fundamentais, e aqui a honra seja feita também àquilo que foi a visão de Emílio Sousa, que o desenvolvimento económico foi um dos trunfos de Emílio Sousa e que a Amadeu Albergaria tem também essa visão e que acredito que poderá trazer. Nós falamos da Lufthansa e concordo plenamente com o Alferes disse, nós temos que olhar para as grandes empresas e para as pequenas e médias empresas, para as microempresas e para as empresas familiares, para aquelas residuais. Agora, temos que perceber uma coisa, o Conselho de Santa Maria da Feira só irá evoluir se nós conseguirmos atrair mais pessoas, só irá evoluir se nós conseguir atrair investimento. Desta forma, estamos a potenciar não só de Santa Maria da Feira, estamos a potenciar aquilo que é o próprio país, e permitam-me só terminar desta forma, porque estamos a falar do 10º conselho mais exportador do país. Portanto, nós estamos inclusive, quando estamos a falar de investimento em Santa Maria da Feira, das pessoas de Santa Maria da Feira, estamos a falar de uma potência exportadora do nosso país. Já muito para não bem. falar numa obra estruturante que é o eixo das cortiças. Sim. Quando falamos de desenvolvimento económico, falamos de... É melhor fazer um jardim, não que existe. Falamos de uma atração de empresas, mas também de acompanhamento, porque não é preciso trazê-las só para cá, é preciso também acarinhá-las e acompanhá-las. E a Amadeu Albergaria e a sua equipa, tenho que falar sempre desta forma, tem certamente isso, e sei que tem isso no seu plano, mas sei que isso serão pessoas que irão fazer isso. Fosse qual fosse o Presidente da Câmara, teria isso. Isso não é vantagem que está a dizer sobre o Amadeu Albergaria. Que fosse qual fosse o Presidente, obviamente, olhava para as freguesias todas da mesma forma, pondo o que é igual e é igual, o que é diferente, o que é diferente. A questão não está aí. A questão está é que nós temos algumas obras que já vêm no tempo de Alfredo Henriques. E quando falas que Emílio Sousa projetou o centro de transportes, esteve lá 12 anos e ele não saiu do papel. Aliás, nem no papel esteve, ainda não sabe onde é que ele vai ficar. Portanto, dizer agora que a Amadeu Albergaria vai pegar no que do que Emílio Sousa fez, nessa matéria não foi nada feito. E temos que ir ao tempo... Mas não foi isso que eu disse. Eu falei de desenvolvimento económico. Eu estou a falar de obras. Mas eu fui claro, e quando falei daquilo que é o legado Filipe, já deixaste a tua argumentação. Nós agora vamos pegar as zonas industriais. Nós temos alguma zona industrial com acessos efetivamente bons. Temos uma, a Lusoparque. Nem o PERM tem um acesso em condições. Tens a de Reunião também tem bons acessos. Ok, escapa. Tens uma zona industrial do Roli que está uma miséria. Há anos que se está a dizer aquilo. O Fernando Leão, quando foi eleito há 24 anos, numa das primeiras intervenções, vamos intervencionar a zona industrial. Ainda está igual. É que evidente não é competência da Junta, não é? Mas com certeza teria... Isto entronca noutra grande dificuldade que existe nos dias de hoje, que é gerir aqui um bocadinho as expectativas que se causam junto dos eleitores, e acho que muitos dos problemas que vivemos hoje em termos sim, nós temos da as nossa zonas industriais, democracia todas elas estão a precisar de requalificação aos anos que se anda a falar nisto. A zona industrial de Fiéis não tem uma entrada em condições. A zona industrial de Rifana tem uma estrada sem saída com um caminhão que tem que fazer mais atrás aquele percurso todo. Há anos que andamos a falar nisto. Portanto, está na altura... Monte Grande, então. Quer de Fiéis, de Fiéis. Monte Grande, sem Fiéis. É isso que temos que definir. Agora, não podemos julgar quem está a pegar nos processos agora, como é óbvio. Mas não podemos ir atrás e dizer que as coisas estavam feitas, estavam planeadas, que não estavam. Não há nenhum estudo para a zona industrial de Fiéis, que eu me lembro. Não há nenhum estudo para a zona industrial olha, de Romariz, que é outro caso, que é uma zona industrial nova e que tem que passar pelo centro de Begeiros. E foi sempre falado que era preciso uma via alternativa até à rotunda. Que aquela rotunda dá para fazer várias vias, que também tem ela, não é? Não há problemas quanto a isso. Begeiros é que faz o campo de futebol lá no meio, não é? Portanto, é isto que nós precisamos. Nós precisamos de estar no terreno. Eu acredito que a Amadeu Albergaria, conheço-o bem, sei que ele vai querer deixar marca na Câmara Municipal e vai fazer, permita uma expressão, de tripas coração para fazer um bom mandato. Mas isso não chega. É preciso munir-se dos melhores ao seu lado e é preciso ter ambição. E tem uma grande equipa ao lado. Tem uma grande equipa. E vamos ver se isso é quer na aviação, quer equipa de... Eu vou acreditar que sim, até porque a área das zonas industriais, por exemplo, é uma questão que estamos sempre a falar. As empresas sistematicamente, porque de facto não há condições em algumas zonas industriais. Mas é um ponto de honra, desculpa, Filipe, mas 15 segundos. 15 segundos, mas tenho que dizer isto, que é, eu não disse que estava tudo bem feito. Mal era, e mesmo que tivesse tudo bem feito, nós temos de ser sempre satisfeitos por natureza. Quando eu peguei
no legado de Emílio Sousa, e queria frisar isto, eu não estava a falar, eu deixei a obra pública naquele ponto e disse, esquece, tenho que falar agora também do desenvolvimento económico. Sim. E acho que foi um grande trabalho feito por Emílio Sousa e que a Madeira Albergaria vai fazer também esse grande trabalho. E para isso é preciso também ter fez nas delegações dos empresários portugueses para o estrangeiro, fez nas delegações dos empresários estrangeiros em Portugal, fez, exatamente. Mas depois levava os empresários às zonas industriais e eles ficavam a olhar para aquilo. Há algo mais a fazer, concordo contigo. Há algo mais a fazer. Sim, foi isso que eu disse. Nessa matéria fez um excelente trabalho, na divulgação, no vender Santa Maria da Feira para esse mundo fora. Fez um excelente trabalho. Temos de passar para o Odélio, só para terem ideias, estamos com praticamente metade do programa já feito. Nós vemos cá amanhã. Portanto, a ideia de fazer todos os pelouros hoje acho que não vai ser execuível, mas vamos ver como é que vamos fazer isto. Força, Odélio. Começamos por aquele que era de facto também que é um pelouro de facto forte e que também apanha aqui diversas áreas, não é? Porque se começarmos aqui a falar, por exemplo, da habitação, também não saímos daqui, mas vamos tentar chegar ao Vítor mais Marques. Sobre este pelouro. Sim, fazendo ainda para já termino, não vou acrescentar então podemos mais nada. Passar... A única coisa que a mim me competia dizer aqui mais é que mais do que o investimento público e aquilo que esteve aqui na base da nossa discussão, mais do que o investimento público é a questão de fazermos aqui casar a vontade do investimento público também com a questão da iniciativa privada, porque também o Conselho não vai para a frente se estiver só a depender da questão do investimento público. Portanto, é preciso também nós cativarmos aqui a iniciativa privada para que, em união com o investimento público, consigamos capacitar Santa Maria da Feira para o futuro. Muito bem. Passamos então agora para... outro vereador, Mário Jorge Reis, que à partida irá acumular os pelouros do desporto, paisagem urbana, jardins e ambiente. Penso que é isto, Filipe, certo? Jardins, espaços públicos e ambiente. Muito bem. Alferes, começando agora por ti, quais são os grandes desafios? E o desporto também, e é uma área também que me é querida, por outras funções que ocupo. Sim. Aliás, posso dizer que durante a campanha eleitoral, a Madeira Albergaria disse que queria fazer no desporto o que já foi feito na cultura aqui no Concelho de Santa Maria da Feira. O Mário Jorge fez um bom mandato como primeiro vereador, já o disse publicamente, já o disse em privado, mas o segundo mandato, se for igual ao primeiro, vai ser péssimo. Também já lhe disse isso. Pôr florzinhas no jardim e tudo é tudo muito bonito, as coisas correram muitíssimo bem, afirmou os pelouros onde esteve, é verdade, mas precisamos agora na área do desporto, até o desporto que tem apoiado bastante as associações, os clubes, há algumas questões que têm que ser alteradas, os tipos de apoios, dou um exemplo, e o próprio vereador parece que concorda com isso, quando há um clube ou uma instituição que quer comprar, por exemplo, um veículo, não há ajuda da Câmara e deveria de haver, porque para não andarmos aí com alguns clubes, que até alguns são de renome internacional, pelos bichos, andam aí com carrinhas a cair, a crianças, que eu não sei como é que elas passam na bisturia, mas enfim, isso é outro campeonato, e de facto nós temos um problema enorme, e todos os pais que me estão a ouvir sabem disto, a escassez de pavilhões. Há pais que têm os filhos a praticar desporto num clube qualquer, que têm pôr-os três vezes por semana em treinos em pavilhões diferentes. E quando às vezes não muda para a semana seguinte, já não é pavilhão ali, já é o pavilhão B, já hoje passa para o pavilhão C, isto não faz sentido. É preciso resolver, e é preciso dizê-lo com toda a frontalidade, para não ter medo das palavras, que não estamos aqui a falar mal de ninguém, bem pelo contrário, respeitamos as instituições todas. Mas é preciso resolver o problema do Feirense. O Feirense ou faz o pavilhão ou não faz. Porque o Feirense está a condicionar toda a gente. O Feirense farta-se criar modalidades e depois anda a pôr os filhos pelas casas das mulheres alheias. Quer dizer, não pode ser assim. Tem que se resolver o problema do Feirense. Ou arranca com o pavilhão ou não arranca. Ouvi dizer que já houve desenvolvimentos nas últimas semanas ou os últimos meses antes das eleições. Não sei se houve ou não. Sei que o projeto do Feirense é ambicioso. Defina-se. O município o apoia ou não apoia, em que moldes é que apoia. Torna em público isto e o Feirense tem que avançar com o projeto. Porque o Feirense, avançando com o projeto e canalizando para lá todos os seus atletas, vai de alguma forma libertar uma série de pavilhões por esse concelho fora, porque já é concelho fora. E vai libertar uma série de pavilhões que são caros a algumas práticas de alguns desportos. E não vou falar nisto porque não é por ser o meu clube, o Académico da Feira, mas há pavilhões que são específicos para determinadas modalidades e essas modalidades não podem ser feitas noutros pavilhões. O pavilhão Fernando Quintino, da Lavandeira, que era de hóquei só, neste momento também está com o Feirense e, portanto, condiciona ali toda a atividade do Académico da Feira. Mas há mais casos por esse concelho fora, de outras modalidades. Portanto, o que é que nós precisamos aqui? Precisamos que a Câmara assuma, de uma vez por todas, e provavelmente o Mário Jorge Reis vai ter que definir como a sua grande prioridade resolver o problema do Feirense, por um lado, e criar mais 2 ou 3 pavilhões pelo concelho, que eu acho que são necessários. Rimião não tem pavilhão. Rimião tem pavilhão? Não, eu ia dizer, não é uma lacuna. Não tem um pavilhão, mas está prometido e está projetado e está-se a trabalhar já na construção do pavilhão. Também faz parte de 120 milhões.
Não? Não. Não, ok. Já são 125 para aí. Não, mas mais ali, Guisando, Pejeiros... Até podia ser 150. Guisando, Aqui Pejeiros... Estamos a falar daquilo que está a ser executado. Guisando, Pejeiros e São Jorge. Não há um pavilhão aí. Tens o Gião, que pode ser remodelado e que também Gião já fica noutra freguesia, já fica lá à frente. Três freguesias que não têm um único pavilhão. Eu não sou apologista de cada freguesia tem que ser o seu pavilhãozinho. Isto não era como antigamente os campos de futebol que depois não correu bem. Se fizeres tu falaste de Feirense, se fizeres um em Ramião, se fizeres um em Romaria, já são mais 3, por exemplo. E já começa a resolver os problemas. Problemas. Provavelmente vamos precisar de uma outra coisa. Vamos precisar de um pavilhão municipal. Não sei onde é que está situado, que não tem que ser na feira, que possa receber provas internacionais também. Mas possa receber. Tocaste no ponto crítico. Mas a questão, o projeto. Acho que sim. Tu falaste do projeto do Clube Desportivo Feirense, pareceu-me que tinhas algum conhecimento de causa. E sei que tu tens conhecimento de causa. Esse conhecimento de causa diz-nos que se o projeto avançar da forma como o Clube Desportivo Feirense tem pensado aquela são vários pavilhõezinhos, ao fim e ao cabo, vários rings, à volta de um pavilhão central. Não, e esse pavilhão central tem todas as condições para receber provas nacionais de renome e internacionais. Sim, mas é de Feirense. Mas é de Feirense. É de Feirense. Não é do município. Temos que ver, o Alfés começou por dizer, vamos ver que moldes é que vai ser apoiado. Obviamente. Agora, se for um pavilhão municipal mas ou em parceria... Ele estava a dizer mas isso eu, se na fosse lógica... presidente do Lusitano de Lourosa, não gostaria nada que a Câmara fizesse um pavilhão municipal para o Feirense utilizar de manhã à noite. Está tudo certo. O que eu estou a dizer é, tu falaste que neste momento se fores não sou presidente do Lusitano de Lourosa, mas se fores construir uma nave agora, nós temos que perceber o que é que nós queremos fazer. Obviamente. É a tal estratégia. E temos os pés assentos na terra que o dinheiro não é finito e o tempo também... Vamos distinguir... Ou melhor, que o dinheiro é finito, peço desculpa, e que o tempo também é finito. Nós percebemos. Sim. Portanto, eu não queria entrar nesta discussão relativamente não específica daquilo que um vereador terá que fazer, neste caso Mário Jorge Reis, relativamente ao seu pelouro. Mas eu começaria logo por aqui. O Mário Jorge tem um desafio grande à frente dele. Tem. Que é o quê? Ele é vice-presidente de Câmara. Mais essa também. E, portanto, um vice-presidente de Câmara substitui o seu presidente. E, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que a argumentação está lá. A possibilidade, e isso é demonstrativo já em algumas aparições do Mário Jorge, de que tem um determinado perfil, mas eu estou como o Alferes diz, tem que reforçar algumas competências em outras áreas transversais, tal como o Presidente também o faz. Sim. E isto vai fazer com que ele tenha que andar atrás do prejuízo para além daquilo que é o seu próprio pelouro. Porque quem almeja ser Vice-Presidente tem que estar preparado. Claro. Para esta ausência do Presidente. Ou para... Depende de ser Presidente. Exatamente. Por uma circunstância qualquer, como aconteceu a Amadeu Albergaria também, não é? Neste caso. Sim. E, portanto, este é o primeiro ponto. O segundo é especificamente aquilo que ele terá que fazer. E eu aqui estava... Eu já ia discordar do Alferes, mas eu acho que compreendi a perspectiva dele. Eu penso que a perspectiva do Alferes foi dizer de que é preciso resolver o problema do Feirense, mas no sentido de que o Feirense, neste momento, está, por necessidade das suas equipas, a ocupar vários espaços. Sim, e que, sim. houvesse esta construção por parte do Desportivo Feirense, claro. O que é que acontecia? Essa grande pressão sobre os pavilhões que estão à volta deixaria de existir, libertando... Não deixaria de existir, mas diminuía a pressão. Claro. Dava, às vezes, até a oportunidade de criar novas modalidades, outros clubes, que às vezes querem crescer e esbarram no espaço. Sim, claro. Agora, batemos sempre naquela lógica, e depois já percebi também, quando houve a intervenção do Filipe, de que nós não podemos, de facto, estar aqui, ou pelo menos eu não o faço, a defender que a Câmara Municipal tenha que suportar um determinado financiamento a um clube e, porque não faz esse suporte também de igual modo ao outro. Exatamente. E, portanto, independentemente de ser o Lourosa, podia ser o Passos de Brandão, podia ser falei de Lourosa porque está na mesma divisão. Não, mas podia ser o Fiéns, mas porque o Fiéns está com um pavilhão que mete água, por exemplo. Portanto, há aqui várias situações. A pergunta é ao contrário. Qual é o pavilhão na feira que não mete? Que não mete. Há um Sim, novo ali para os lados de Moselos, que quando chove muito claro, também se pratica lá treinos, não é? Pronto, mas isso teve a ver com a fiscalização da obra e, portanto, ouvi dizer, acho que deveria haver pedidos de responsabilidade em tempos. Não sei se ainda vamos a ter isso. É novo. Mas pronto, há aqui um grande desafio e eu partilho destas opiniões que aqui foram vertidas, no sentido de que nós não podemos ter só uma questão de embelezamento, porque o embelezamento tem muito a ver com a paisagem que está lá também nesse pelouro, que é a paisagem urbana, não é? Isso. E a paisagem urbana não são flores. A paisagem urbana tem a ver com tudo, tem a ver também com o edificado, tem a ver com as ruas, tem a ver com tudo. E, portanto, há aqui um desafio muito grande neste pelouro e com esta abrangência tão grande que não pode ser somente conotado com flores e bolas, não é?
flores por um lado na questão do ambiente e com bolas relacionado com as várias modalidades esportivas. Portanto, ficando por aqui, não vou avançar muito mais, senão perdemos tempo. Muito bem, Filipe. Há aqui vários desafios que o Mário Jorge tem. O primeiro é claramente, e falei sobre isto a semana passada, é o vice-presidente da Câmara. Eu sou suspeito para falar porque é uma pessoa que eu estimo muito e que tem uma admiração muito grande, mas que eu acho que está muito bem entregue. Haveria aqui várias opções, como é óbvio, mas acho que o Mário Jorge fez um grande trabalho no primeiro ano de variação e é por mérito próprio e é um reconhecimento justo, na minha opinião, esta vice-presidência que assume e que a Amadeu Albergaria lhe atribuiu. É óbvio que esta vice-presidência, à semelhança daquilo que falámos do Presidente, ou seja, o Presidente tem uma responsabilidade de estar por dentro dos dossiês de uma forma muito mais ampla do que os outros vereadores, mas o ser vice-presidente da Câmara obriga-o também a estar igualmente por dentro dos dossiês, porque a qualquer momento, como a Adel disse muito bem, pode ser necessário substituir o Presidente. Falamos desde uma entrevista, falamos a uma representação na Assembleia Municipal, podemos falar... Na área metropolitana? Na área metropolitana. Podemos falar outro tipo de eventos públicos, não é? Exatamente, podemos falar até para uma eventualidade, vamos supor que o nosso Presidente da Câmara é chamado a um cargo de chefia nacional, quem assumiria seria Mário Jorge Reis. Portanto, aqui o que estamos a falar é que o número 2 da Câmara não é apenas o Vice-Presidente da Câmara que se assina como Vice-Presidente. A obrigação, a obrigação e o trabalho e o acompanhamento de todos os dossiês do seu pelouro e de tudo aquilo que acontece na Câmara Municipal é muito grande. E acho que Mário Jorge Reis é uma pessoa que tem essa capacidade e que irá fazer um grande trabalho, certamente. Olhando para os pelouros que ele tem, vou deixar o desporto um bocadinho para o fim, mas quando falamos de paisagem urbana, espaços públicos e de ambiente, temos muito aquela questão da florzinha. Mas atenção que, quando falamos de limpeza urbana, é brutal o trabalho que estas brigadas que estão em cargo de Mário Jorge Reis faz em todo o Conselho. É incrível, quando nós falamos de proteção civil, e que faz um trabalho extraordinário, está no pelouro do vereador Vitor Marques, mas quando há tempestades a sério, nós estamos a dormir em casa, mas quem anda na rua são as brigadas da Proteção Civil, mas estas brigadas do vereador Mário Jorge, andam também na rua. Quando falamos de eventos em Santa Maria da Feira, e é muito bonito nós dizemos temos grandes eventos em Santa Maria da Feira, recebemos muito bem, podemos concordar mais, discordar mais, podemos... Isso não são desafios. Desculpa, deixa-me agora só o dia a dia. Pronto, mas é importante lembrar aquilo que é o trabalho. O que foi dito é a questão da florzinha ou da bola. Não foi pedido, foi os grandes desafios. Pronto, mas mas peço desculpa, mas eu estou a responder apenas aquilo que foi falado aqui. Portanto, eu estou a falar do trabalho que é desempenhado e o desafio para o vereador Mário Jorge, um deles é esse. É que o trabalho diário... Eu acabei de dizer que o trabalho diário é este e a gente parece que está a subestimar isto. O trabalho diário dos cantoneiros da Junta de Freguesia durante este tempo de chuvas é estar a limpar as sarjetas e é um desafio. Não, Filipe, estás a confundir aquilo... Não estou a confundir. Estás a dizer... Nós não estamos a falar do cantoneiro ou do trabalhador. Não. O trabalhador tem aquela função e tem que a fazer ou será orientado para a fazer. Claro que sim. Interessa aqui é falarmos de quem é que define a política para que aquilo seja feito de uma determinada forma. Eu comecei exatamente a minha intervenção dessa forma. Eu disse, vou deixar o desporto para o fim, vou falar daquilo que é paisagem urbana, mas no teu entender, quais são os desafios para além de aliar esta questão da vice-presidência com o trabalho ordinário? O grande desafio é exatamente o que estou a dizer. Da separação do lixo a todo o Conselho, por exemplo? Exatamente, que é um ponto que eu um concordo contigo. Muito grande, é um grande desafio. Que já vem mas o desafio é bem claro no que eu estou a dizer e não retiro uma vírgula. Não retiro uma vírgula, peço desculpa, mas assim é... lixo, também estará nos 120 milhões também. Deixa o Filipe terminar. Assim é muito complicado, peço imensa desculpa, porque eu estou a responder exatamente aquilo que eu disse, eu não estou a fugir ao que os meus colegas de painel disseram, entronca nisto, que é, parece que esta ação não é grande, e é uma grande ação e é um grande desafio de um vereador que tem esta tutela. Sim. E gerir muitos homens, aqui ninguém disse o contrário. Claro, eu só estou a frisar. Agora, não podemos dizer, é um grande desafio. São dois desafios. Gerir tudo isto é muito grande. E na parte do ambiente, concordo plenamente, a fazer chegar a todo o Conselho a recolha seletiva de lixo. É verdade que não está o problema não ficou nas mãos da Câmara Municipal, não é da Câmara Municipal bem o problema, mas a Câmara Municipal tem que dar a cara. Tem que ter a pessoa que tem a cara e pela informação que eu tenho vai ser alargada em 2026 já essa ampliação para mais freguesias. Rimião estará nesse lote que irá receber em 2026, pela informação que eu tenho, a recolha de lixo seletiva. Portanto, é um desafio muito grande, é uma necessidade. Como também é preciso, e é um grande desafio, continuar a acompanhar as questões ambientais que afetam o nosso país e o Concelho de Santa Maria da Feira, muitas vezes com ligações antigas,
coligações que têm 20, 30 anos e agora vamos tentar pôr a mão, não é fácil. Portanto, e o ambiente... a poluição das ribeiras, não é? Eu estava a falar exatamente nesse sentido, as poluições das ribeiras com ligações clandestinas, portanto, e há coisas que são feitas agora e são mais fáceis de captar, mas há coisas que estão feitas com 20, 30 anos e a gente só descobre quando aquilo estoura. Aqui apetece-me dizer que quando ele diz que vai ter a recolha seletiva Sim. do lixo em 2026, eu que moro numa freguesia que é das últimas, em que tudo chega atrasado, isso é das últimas freguesias, Pegeiros já tem isso há algum tempo. Vocês são tão atrasadinhos, riam, pá. Mas orgulhosamente. Em Pegeiros nós temos isso há anos, pá. Filipe, para fechar no desporto... No desporto. É questão de termos tempo de ir ao resto. Não vamos ter, eu já estou aqui a contabilizar pelo menos isto. ao tempo de responder. Juntar tudo. Pronto. A nível do desporto, eu acho que já fui dizendo uns pontos, só queria deixar aqui 2 ou 3 notas. O desporto é tanto bandeira de Amadeu Algaria como de Mar Jorge Reis, tentar catapultar o desporto em Santa Maria da Feira para níveis de excelência à semelhança como temos na cultura. O PAD é um dos programas que tem ano a ano, e podemos trazer isto depois para escalpelizar mais, mas todos os anos tem havido um investimento maior naquilo que é o plano de apoio ao desporto. Podemos ter que mudar, se calhar, as rubricas, podemos que ter, se calhar, as dotações orçamentais serem revistas, a forma de candidatura, se calhar, nem todos os clubes conseguem ir a todas porque é um bocadinho burocrático, tudo certo. Mas o PAD tem vindo a aumentar, já é mais de 1 milhão de investimento. A nível também, e há um grande desafio, portanto, eu defendo aqui, não defendo o PSD, não estou aqui a defender ninguém, mas claramente estou identificado com o Partido Social. Mas repara aqui uma coisa, a pista de São Pires é um grande desafio. É um grande desafio para Santa Maria da Feira. Sim, há um bocado também e neste momento está preso por um parecer da APA. Por um parecer, é um parecer que está a dificultar. Agora, quem tem que dar a cara a tudo isto, claramente, é a Câmara Municipal. Foram eleitos para o bom, mas também têm de ser eleitos para o mal. Agora, que o desporto tem um grande trabalho e que tem feito trabalho como a Pista de Sanfins, que está todos os processos feitos, agora estamos dependentes de pareceres externos, é uma grande verdade. Portanto, o desporto em Santa Maria da Feira será uma referência, acredito eu, ao longo dos 4 anos e irá subir cada vez mais. Se chegaremos ao patamar da cultura, não sei, mas que acredito que vamos crescer muito mais, e com o Mário Jorge acredito plenamente. Muito bem, nós estamos a cerca de 15 minutos do fim do programa, apenas para terem uma ideia, ainda apenas olhamos para... 2 minutos para cada vereador. Eu nem sei se for 2 minutos para cada um, por cada vereador, chegamos às 8h30 e ainda cá estamos, Alferes, portanto vai ser difícil. Não sei, se calhar eu faço uma pergunta mais aberta e cada um fala de 2 ou 3 desafios que considere, pode ser. E depois podemos escalpelizar no próximo programa para termos tempo para as outras rubricas, o melhor e o pior da semana e também a nota final. Portanto, Délio, começando agora por Eu vou ti. ser muito rápido. Sónia Azevedo, na questão, tem um desafio muito grande, a modernização administrativa, portanto, está na ordem do dia, juntando a isto a questão da inteligência artificial, que tem que aparecer nos nossos serviços também, a nível dos serviços da própria Câmara, e, portanto, nós sabemos que a nível das instituições mais particulares, ou que não têm este cariz da própria Câmara Municipal, estão a implementar paulatinamente alguns instrumentos. Quando estamos a falar numa Câmara Municipal que tem vários pelouros, vários organismos, aqui se torna um desafio muito grande e, portanto, eu reforço mais do que o pelouro da administração e das finanças, porque aí eu penso que, de uma forma ou de outra, as coisas vão sempre andando. A questão da modernização administrativa, até indo de encontro àquilo que é a política dos vários governos, da modernização administrativa, é muito importante. O Vítor Marques tem aqui cada vez mais ação social, nos próximos anos vai ter um papel preponderante. Sim. E eu digo isto pela falha de habitação, pela diminuição de rendimentos das pessoas, porque isto não vai estar sempre a subir, isto vai haver um momento de quebra e ele não está muito longe de acontecer e, portanto, há aqui uma situação que é muito importante e não vou detalhar, mas a habitação aqui é, de facto, algo muito importante. A proteção civil também. Sim. Houve aqui, num mandato anterior, até 2021, um grande enfoque na questão da proteção animal, que depois foi feita muita política camarária relativamente à questão da proteção animal. Nós usamos referência nacionalmente hoje em dia. Sim, e portanto eu deixo isto já como algo que não é assim tão premente, porque já está com determinadas medidas implementadas, mas a proteção civil, sim, também reforço que também temos tido algumas melhorias e podemos caminhar para mais. Por exemplo, o posto municipal de controle de proteção civil de futuro será algo a pensar a nível do município. Depois temos a nova vereadora, a Beatriz, com o pelouro da educação e juventude. Portanto, é um desafio. A educação é sempre um pelouro difícil. É um pelouro grande, difícil, e que é uma jovem que está a entrar neste momento na vida política, teve no último mandato, no último ano, mas agora sim está à prova de fogo e, portanto,
têm muitos desafios, porque a educação tem muitos projetos e vamos ver o que é que ela nos traz. Ana Osório mantém a questão do urbanismo, planeamento, transportes e mobilidade. Tem muito para fazer. Tem que dar corda aos pedais, porque a questão da mobilidade urbana é fundamental. Nós não podemos continuar a assistir a situações como estamos a assistir neste momento no nosso concelho, e principalmente aqui na zona, voltamos à zona da Cruz, de Santo André, neste caso, com a questão dos supermercados, com a questão do hospital, com a atrofia que nós sentimos todos os dias relativamente a isto. Isso dá um programa também. Dá. Portanto, a questão do planeamento é muito importante neste pelouro. Já falamos no Mário Jorge, acho que me falta falar no Paulo Marcelo. Sim, Paulo Marcelo cultura também, e comunicação à partida, não é? Um académico, portanto, que vem para a parte da cultura e do turismo, não é? Falta aqui algum, Filipe? O Paulo Marcelo será cultura, património, turismo, bibliotecas e tem a comunicação. Pronto, ok. Na comunicação ele estará muito mais à vontade, porque ele já há muito tempo que está, é a área dele de intervenção, e portanto aí não se espera outra coisa que não um bom trabalho, porque isso é reconhecido. Agora, na questão da cultura, ele vai herdar um peso pesado, porque Gil Ferreira foi de facto um vereador nos últimos anos, com um grande trabalho ao nível da cultura no concelho, fez marca, deixa esta responsabilidade e, portanto, não é fácil, mas os desafios não são para pessoas pequenas, são para pessoas que se querem maduras, não é? E que enfrentam os desafios de frente. E creio que o Paulo Marcelo, como se fosse outro, o diria também, tem aqui um desafio pela frente muito grande. Muito bem, Filipe. O mais sucinto possível. Filipe, cerca de 4 minutos, está bem? Foi mais ou menos o que o Délio utilizou. Eu acho que é muito injusto nós depois olharmos para tudo isto e parece que falamos em 4 minutos de tudo isto. Portanto, o que eu proponho é que nós, num próximo programa, podemos escalpelizar, porque há muito a dizer, muito a discordar, mas... Estou a dizer apenas para fazermos o remate agora e para também não ficar em suspenso. Da Administração, Finanças e Modernização Administrativa, eu concordo com tudo, juntaria apenas aqui uma nota que é muito importante, que... os recursos humanos da Câmara Municipal aumentaram imenso com a alegação de competência, ou seja, com a vinda da saúde e com a vinda da educação para o pelouro para as mãos, entre aspas, da Câmara Municipal. Coloca aqui ainda mais uma pressão de trabalho perante este pelouro, portanto, e manter claramente que é a saúde financeira do município, que é uma das virtudes deste município, e por isso consegue ter esta pujança, ou pelo menos este pensamento de obra, de trabalho, de dinâmica, porque tem essa saúde financeira, que nem sempre foi assim, e foi um grande trabalho feito também ao longo destes últimos anos para recuperar essa vitalidade financeira, e agora poder estar com 120 milhões de obra em curso, em projeto ou em concurso. Gostou deste número? Exatamente. Gostou deste número? Assim é difícil para o Filipe, força. O Paulo Marcelo, tenho que dizer que fui o mais interrompido durante o dia de hoje. Pronto. O Paulo Marcelo fica com cultura, património, turismo, bibliotecas e comunicação, uma pessoa que tem um percurso na comunidade profissional nestas áreas imaculado, que ainda fazia parte do Conselho de Administração de Feira Viva, portanto, e lá está, é uma das pessoas que acredito que tem um fardo pesado, porque a cultura é um pilar de Santa Maria da Feira, uma referência de Santa Maria da Feira, mas que está em muito boas mãos, e que acho que um dos grandes desafios poderá ser de que forma é que podemos, vou deixar apenas isto e poderá dar para um programa, que é de que forma é que vamos conseguir renovar os nossos quadros associativos. Esse poderá ser uma das questões. Tem sido uma temática quase diária aqui no estúdio, sempre recebemos as associações estão cada vez com mais dificuldade em renovar os seus quadros, e a cultura em Santa Maria da Feira faz-se muito com o bom de Santa Maria da Feira que nós temos, com as nossas associações, com os nossos artistas. E este poderá ser um desafio para o vereador Paulo Marcelo, de forma é que vamos pensar esta dinâmica. E também a comunicação, porque estamos na era da comunicação, e está na era da comunicação, as câmaras municipais têm que trabalhar também dessa forma, saber comunicar bem, não numa lógica de propaganda, mas numa lógica de comunicação e de informação para as pessoas. A Beatriz Silva está com a Educação e Juventude, eu já falei na semana passada, é uma pessoa que eu conheço bem, é muito competente. A
A juventude poderá ser muitas vezes fator para olharem com alguma desconfiança, mas também com muita esperança. É um olhar de Amadeu Albergaria para a educação um pouco à imagem de Luís Montenegro, se faço esta analogia com Fernando Alexandre na educação, trazer alguém mais da gestão para a educação, não tanto da área educativa. Portanto, é um bocadinho essa imagem que me parece que está a ter, e a questão da juventude, onde somos referência nacional. Os nossos projetos são referência e convidam Santa Maria da Feira para ir a outros municípios, transportar a sua experiência, não só através do jovem autarca, mas também de outros projetos. E é uma jovem, 30 anos, a juventude liderada por uma jovem com essa garra, ainda agora o jovem autarca já está no terreno, e temos essa nota que é muito importante, termos uma jovem a liderar. Portanto, há aqui alguns desafios que vai ter, que é a gestão de encarregados de educação, de associações de pais, de agrupamentos, mas que certamente terá aqui na Beatriz Silva uma grande resposta. O Vítor Marques mantém praticamente o seu pelouro. Há aqui uma pequena alteração apenas, introduz-se mesmo no pelouro as políticas séniores, portanto a abreviação é a ação social, políticas séniores, proteção civil, habitação, saúde e bem-estar animal. Um pelouro alargado, que também tem muitas pessoas a gerir, também é importante dar esta nota. É um pelouro com muitas pessoas ao seu encargo, e a gestão de recursos humanos é um grande desafio para qualquer vereador que tenha esta amplitude de pessoas. Filipe, temos mesmo que fechar. Pronto, na Anosório, e peço imensa desculpa aos vereadores por não poder estar a dar mais nota, urbanismo, planeamento de transportes e mobilidade, há aqui grandes desafios. Um deles, e volto a dizer, não é pôr as culpas sempre nos outros, mas a articulação com a área metropolitana do Porto é um grande desafio, por causa da UNIR, ou seja, é algo que é fraturante e que requer aqui também um pensamento, lá está, o Centro Coordenador de Transportes em Santa Maria da Feira, é uma necessidade, portanto... Fica a promessa que vamos trazer este tema. E o urbanismo e planeamento que resolve... a questão do licenciamento. Nós, para trabalharmos a habitação, para melhorarmos a habitação, temos que ter mais eficiência a nível do urbanismo e planeamento. Sei que está a ser pensado, portanto, a eficiência deste pelouro é o grande desafio. Tornar mais eficiente, mantendo aquilo que é a linha vertical daquilo que é as regras do planeamento e do urbanismo. Sim, essa também foi uma falha que foi identificada durante a campanha eleitoral, e também a Amadeu Albergaria falou da necessidade de aumentar a eficiência no que toca ao licenciamento por causa dos prazos que ultrapassavam muito. Alferes, para temos tempo para as notas. Meio, não é? Era ótimo. Pronto, já vamos ultrapassar as 8. A Beatriz Silva, que tem grandes desafios, um deles é a juventude, que pode ser uma qualidade, mas também pode ser um problema, porque é preciso que toda a estrutura da saúde, da educação a leve a sério, que às vezes há alguma dificuldade quando dizemos precisamos de jovens, mas depois quando eles aparecem há aquela tendência, jovem demais, tal. Portanto, a miúda não tem culpa de ser jovem, até é um mérito, não é? E com o tempo o problema vai-se resolvendo, não é? Vai ficando menos jovem, mas de facto pode ser um problema. O grande desafio, o polo escolar da feira, que já falamos, não é? E uma coisa que não se tem falado, mas que vai ser importante, e começamos a ter os primeiros atritos, os primeiros problemas no nosso concelho, que é a quantidade de alunos estrangeiros que temos nas escolas, que isto começa a ser, começa a necessitar de um olhar especial sobre esta matéria. O Paulo Marcelo, antes de mais, fica com a comunicação, e acho que fica muitíssimo bem, a comunicação do Presidente, podia emperrar ali um bocadinho. Acho que a comunicação da Câmara precisa de uma reformulação. É preciso reformular, se calhar é preciso mudar algumas pessoas, é preciso, porventura, pensar uma nova forma. As coisas mudam, as coisas são dinâmicas e, entretanto, é preciso, se calhar, com o Paulo Marcelo podemos pensar aqui uma nova forma da Câmara comunicar. A relação com Feira Viva, por causa dos eventos culturais /recreativos, a viagem medieval, a relação do pelouro da cultura com a Feira Viva nunca foi muito fácil. E nos últimos anos, com os dois agentes de um lado e do outro, na pior se tornaram. É público, portanto, não estou aqui a dizer nada, não estou aqui a descobrir nenhum caso de infidelidade de um com o outro, não é nada disso. É conhecida a relação turbulenta entre o Gil e o Paulo, portanto, o Paulo Sérgio, e entre estas duas áreas, porque estão em áreas, estão em eventos comuns ou em áreas que se cruzam muito ali, que são complementares e nem sempre é fácil esse selecionamento. E a descentralização de projetos culturais é uma das coisas que o Gil começou, e bem, é preciso ir mais longe também. Sim. E novos projetos também que são necessários para a cultura, porque senão temos os mesmos projetos de há muitos anos, alguns que foram recaustados, outros que começaram, mas entretanto é preciso novos projetos. Finanças. Quando não se fala do variador das finanças é bom sinal. É sinal que as coisas não pagas a tempo e horas e tal. Sim. Quando se começa a falar do variador das finanças é que é um problema. Não se tem falado da sua variadora, portanto as coisas estão a correr bem.
ele lançava como novos desafios os novos projetos europeus que vamos existir, que eu penso que está no pelouro dela, projetos os projetos como o PRR, do 2030, projetos que a Câmara, do Compete, projetos que a Câmara se pode candidatar e que não pode perder essas oportunidades, e talvez seja esse, de facto, o grande desafio. Também a questão da modernização, mas para mim será esta a área. O Vítor Marques, a habitação, claramente, e os séniores. A habitação não vale a pena falar muito mais disso, já se falou o que tinha de falar. A questão dos séniores, cada vez temos mais idosos, cada vez temos mais gente dependente da estrutura camarária e das freguesias e das IPSS, e cada vez este sistema tem que ser mais articulado e mais intenso. Não é fácil, porque os meios são escassos, mas cada vez temos que gastar mais dinheiro nisto. Acho que estamos todos de acordo com isto. E falta-me a Ana Osório, não é? Sim. Pronto. É o problema maior da Câmara Municipal neste momento. É a área do urbanismo, é todo este pelouro. A morosidade dos processos. É um pelouro enorme. É o pelouro mais difícil de gerir. É muito abrangente. Questões como o urbanismo, como o transporte, como a mobilidade, como o planeamento, os licenciamentos. Tudo questões que nenhuma delas podemos dizer, estão num bom caminho. Não, eu percebo o esforço da sua vereadora, eu sei que tem feito um esforço terrível, a sua equipa também, mas há ali coisas que manifestamente não estão a funcionar bem, que têm que ser corrigidas. Se calhar ouvir mais as pessoas cá de fora, ouvir a malta do setor imobiliário, os construtores, as instituições, as associações dedicadas às áreas, se calhar podia dar mais ajuda. É uma área muito difícil. Nunca vamos ter um vereador perfeito nesta área. É uma área realmente muito difícil. Ainda por cima, uma área que mexe com muito dinheiro, com muitas autorizações, que é uma área muito sensível. Quem lá andar tem que andar sempre com um rigor absoluto, sob pena e ter alguém a tocar a campainha também. Cruzou o público com o privado e é sempre... É um pelouro muito perigoso. Muito bem. Nessa matéria, há que reconhecer o mérito e o grande mérito à Ana Osório, que não se tem ouvido falar de nada nessas matérias, portanto, é um mérito enorme já que tem. Mas temos que ir mais longe, claro. Muito bem. Vamos para o melhor e o pior da semana. Quem é que quer começar? Filipe. Posso começar? Força. Pronto, no melhor da semana eu falava das comemorações de Magusto. Eu acho que é sempre importante falar daquilo que são as tradições, e queria assinalar aqui dois pontos, que é o regresso da festa de São Martinho em Mauselos, não se fazia há mais de 50 anos. Supostamente é há mais de 70. Entretanto, há novos dados. Portanto, regressou com mas muita pelo menos força, há mais com de meio muita século dinâmica, muito fazia. dinamismo, muita boa da comunidade. E aqui também o mercado de Magusto aqui que correu muito bem, em Santa Maria da Feira, e alguns que foram feitos sempre nas freguesias. Queria dar aqui uma nota também para a distinção dos melhores alunos que aconteceu no passado sábado pela Rotary, e o meu melhor, queria dar aqui uma palavra de apreço para a Proteção Civil, pelo trabalho que prestam. Nós só nos lembramos por norma dos enfermeiros e dos médicos quando há um Covid, só nos lembramos da Proteção Civil quando Santa Bárbara troveja. Portanto, queria deixar aqui muito positivo, muito obrigado a todos os membros da Proteção Civil, com uma equipa muito curta para as necessidades de um concelho tão grande, e são incansáveis, 24 horas por dia. No pior, queria deixar Espera aí, aqui... já agora deixa-me dar apenas uma nota. Esta semana estreou na Rádio Sintonia um programa que é uma parceria com a Proteção Civil, o Serviço Municipal de Proteção Civil. Chama-se Antes que Aconteça. O objetivo é mesmo prevenir antes de remediar. Não, terça-feira. É à segunda terça-feira de cada mês, às 5 da tarde. Temos aqui sempre temas ligados à Proteção Civil. Começamos com a questão do frio e também da chuva, porque estamos nessa época, e foi um programa interessante. O objetivo é trazer aqui vários agentes da Proteção Civil. Um trabalho fenomenal, liderado pelo vereador Vítor Marques, e uma palavra para a Adriana Teixeira com a sua equipa. Portanto, aqui o seu dono pelo trabalho extraordinário que eles fazem. No pior, eu queria deixar aqui uma nota que está intrincada, que é a instabilidade climática e os problemas pluviais que temos vindo a sentir cada vez mais. E no pior, eu não colocaria no pior, mas é uma menção, ainda existem espalhadas por todo o concelho, já passaram 3 semanas, quase o mês das eleições, alguma propaganda política. Alguma? Eu colocava como sugestão retirarmos, até porque alguns estão impactantes em monumentos. Acho que poderíamos retirar ou repensar o seu local. Portanto, era esta nota que eu trazia. Não é tanto um pior, mas é uma sugestão de algo que eu acho que não fica tão bem no espaço público. Muito bem, fica aqui o melhor e o pior da semana do Filipe. Alferes. O pior, para mim, é a tomada de posse de algumas freguesias que roçou a vergonha e a tragédia, a desgraça, a tragédia e o horror, como diria o outro, que já entretanto já nos deixou.
Porque isto acontece nas juntas de freguesia, na Câmara as coisas foram diferentes, na Assembleia, mas nas juntas de freguesia, e curiosamente não foi só na feira, de alguns presidentes de junta que, em vez de terem um discurso unificador e um discurso abrangente e de estender a mão a todos, ainda foi um discurso de campanha eleitoral e de humilhação da oposição perante os resultados eleitorais. A campanha acaba na sexta-feira à meia-noite, sábado a reflexão, domingo as eleições, domingo à noite festeja-se, segunda-feira ainda se tenha os festejos na cabeça, pelo menos as ressacas, e depois tomamos posse, e quando tomamos posse somos presidentes de toda a gente, de todos. E era bom que alguns presidentes de junta perdessem um bocadinho a arrogância e que não começassem já com o pé esquerdo. Parece que começaram. Repito, não foi só na feira, mas também foi na feira. E o mesmo acontece com alguma oposição, quando temos discurso ainda, o povo enganou-se e o futuro vai-nos dar razão porque vocês estão mal. Quer dizer, por aqui não vamos lá. As eleições aconteceram, o povo decidiu. Pode ser decidido mal, porventura, mas decidiu, está decidido. Era bom que tivéssemos um bocadinho mais de fair play e menos arrogância e mais bom senso nas tomadas de posse. O teu melhor? O meu melhor é precisamente para os presidentes de junta, de todo o país, porque para mim é o cargo político mais nobre de toda a classe política. Não vai apostar aqui nem é para o amigo pessoal dele, não tem nada a ver com isso, mas de facto os presidentes de junta são uns desgraçados. Para lá vais, já vais perceber a tua vida, mas são os desgraçados porque são um pau para toda a colher. E são eles que garantem o mínimo bem-estar das populações. Claro, também os outros elementos da junta, os elementos da Assembleia de Freguesia, mas o Presidente de Junta sobretudo. Quando é preciso alguma coisa, seja do que for, toca-se a campainha da casa do Presidente da Junta, pelo menos vai-se à Junta tentar falar com o Presidente. E os vereadores não estão acessíveis, como é evidente, nem podem estar sempre acessíveis, o Presidente da Câmara muito menos, os deputados nem vê-los, e portanto é o Presidente de Junta que assume esse papel junto às comunidades. Queria deixar aqui uma homenagem que parece justa. Muito bem. Depois da nota final, dizemos à frente. É a seguir, sim, e vai ser 30 segundos para cada um, portanto preparem já a fórmula sintética de Hélio, melhor e pior. O meu melhor, proteção civil também, e coloco aqui também o anúncio de uma greve geral. E eu explico porquê, de considerar o melhor. O melhor porque voltamos às causas. Algo que anda perdido nos últimos tempos em Portugal. Não se tem visto, de facto, manifestação popular relativamente à exigência de melhores condições para a população e, portanto, eu creio que isto pode trazer, eu estou a colocar isto, porque isto pode trazer o seu melhor, como também depois aqui estarei para, se vir que resulta no pior, dizer que é o pior desta semana, naquela semana em que acontecer, e se acontecer, coloco sempre esta reserva, a própria greve geral. Sim. Porque, atenção, as greves não são más, as greves significam que a população está atenta e que de facto é ativa, não é? E, portanto, nós temos que tirar o melhor destas situações e não o pior. O pior para mim são duas coisas. Os 76 espectadores que estiveram em Leiria. 73. Em Leiria, peço desculpa. Mais longe ainda. No Algarve. 73. Vocês não contaram os outros três que eu contei. São 76. Em Leiria não foram ao Algarve. Não é isso, eu estava a dizer em Leiria. No Algarve foram 73 e, portanto, foram 73 que estiveram naquele estádio. E, portanto, isto não é uma crítica lógica ou lourosa, porque, efetivamente, não teve culpa, mas é ao sistema que está organizado no futebol português e que leva a estas situações. Mas depois outra que é previsivelmente aquilo que irá acontecer na próxima segunda-feira e que tem a ver com, mais uma vez, a aprovação de um regimento em Câmara Municipal, onde provavelmente não haverá a transmissão direta das reuniões de Câmara Municipal, à imagem daquilo que acontece com a Assembleia Municipal. E, portanto, é algo que eu sempre batalhei para que fosse, de facto, algo que fosse considerado e penso que ainda não será desta também, daí o meu pior. Muito bem, vamos para notas finais. Filipe, apelo mesmo à capacidade de síntese. Nas notas finais vou aproveitar sempre para divulgar algumas coisas que vão acontecendo nesta semana. Teremos este fim de semana, 14 a 16 de novembro, a Expo Ave em Reunião. No domingo, numa noite, um ano inteiro, 16 de novembro, organizado pela Federação das Coletividades em conjunto com os grupos folclóricos do Conselho. Dar nota que amanhã começam as jornadas de educação, a partir das 8h30, são da abertura às 9h30, sexta-feira e sábado de manhã. Dar nota que temos também o Celebração de São Martinho em Argoncilha, 15 e 16 de novembro, e o espetáculo Aziza e Taio, dia 15 de novembro, na Turma Musical Moselenses. Vou deixar apenas aqui uma menção honrosa. Eu dei uma nota de parabenização a todos aqueles que foram eleitos ou não eleitos e que submeteram a sufrágio nas últimas eleições. Queria deixar aqui hoje uma nota para os presidentes de junta cessantes. Foram muitos aqueles que deixaram de ser presidente de junta no passado dia 12 de novembro, e parece que a 13 de novembro esquecemos tudo aquilo que foi feito pelos anteriores
e nasce uma nova estrela, a New Star is Born. Portanto, minha profunda admiração e agradecimento a todos eles, independentemente de partidos, que freguesias, portanto, para todos eles pelo trabalho que deram às suas populações. Muito bem, obrigada, Filipe Alferes. E esses daqui a 3 a 4 anos, a maioria já não se lembra dos presidentes de junta, nada, enfim, a comunidade é muito egoísta nessa matéria. Greve geral, para mim, não é positiva nem é negativa. Eu acho que o PSD e o CDS estiveram mal nesta questão. Estudos feitos por algumas entidades empresariais dizem que estas alterações vão provocar diferenças mínimas na questão do dia-a-dia das empresas, portanto não é por aqui que se vai ganhar grande dinâmica e grandes ganhos em termos de funcionalidade do emprego, e parece-me que o Governo entrou aqui um bocado mal, está-se a pôr a jeito desnecessariamente. Também para o GT também está mal, porque o GT ficou de alguma forma refém do que fez a CGTP. Uma greve geral, o desafio de uma greve geral, a UGT, se não entra nesta greve geral, fica isolada e fica mal. Acho que aqui o Governo esteve mal, acho que a UGT também está mal, porque está condicionada pela CGTP. A CGTP fez o seu trabalho. Discordo de Montenegro, quando ele diz que o PCP controla a CGTP, já foi tempo, isto agora é o contrário. A CGTP é que controla o PCP, é isto, porque o PCP já não tem expressão, e a CGTP controla o PCP, e parte do PS porventura, e portanto, esta nota aqui que, enfim, vamos passar agora um mês ou 15 dias a falar disto, e vai ser greve acima, greve abaixo, e causas e consequências, e não se vai ganhar nada com isto, porque a greve é absolutamente desnecessária, na minha opinião. Muito bem, Nélio. Como nota final, ainda relativamente a esta questão da greve geral, eu não politizei e não coloco o tónico na política, no partido, nos sindicatos, coloquei a tónica no bem social, na questão social. Sim. Na questão social. E foi isso que me levou a apresentar como o melhor, ou seja, a questão do sociólogo observar uma reação por parte da população relativamente a algo que possa não estar bem. Mas a minha nota final é agora esta, é pedir efetivamente ao nosso Executivo que de facto com o tempo, e isto vai ser persistente este meu pedido, que é a questão de uma nova entrada relativamente ao Hospital de São Sebastião. Sim, muito bem, obrigada. Tema para um próximo Discordâncias, certamente falarmos sobre essas questões. Muito obrigada aos três pela presença aqui nos estúdios. Os desafios de Santa Maria da Feira para os próximos 4 anos foram o tema único desta semana no Discordâncias, o debate que dá a que pensar. Estamos de regresso na próxima quinta-feira, depois das 19 horas.